Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa aula eu vou estar ensinando a vocês a fazer esse lindo suplá. Olha só, gente, os detalhes, que lindo, a combinação de cores. Então vamos lá para o nosso vídeo. Então, gente, para estar fazendo esse suplá, eu vou utilizar desses materiais aqui, tá? Eu estou utilizando duas cores, mas se você quiser, você pode usar uma cor só. E eu estou utilizando o barbante de número 6, tanto a cor laranja quanto a cor vermelha, são barbantes de número 6, tá bom? Estou utilizando também agulha de crochê número 4 milímetros para fazer a peça e agulha de crochê número 2,5 milímetros para fazer os arremates. Estou utilizando também a tesoura para cortar o fio, tá? Então vamos lá para o nosso vídeo. Então, gente, vamos iniciar com o fio laranja. Aqui eu vou fazer um anel mágico, tá? O anel mágico eu já ensinei vocês a fazer em outra videoaula, tá bom? Então eu puxo o fio e coloco aqui, tá? Agora eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2 e 3, tá bom? E agora, gente, eu vou fazer uma correntinha de espaço. Depois dessa correntinha, eu vou fazer um ponto alto dentro do anel mágico. Então, eu insiro minha agulha, busco o fio, fico com 3 laçadas na agulha, tiro 2 laçadas. Busco o fio novamente, tiro 2 laçadas e pronto, fiquei com 2 pontos altos aqui contando com essas correntinhas iniciais. Depois que eu fiz esse ponto alto, eu vou fazer uma correntinha de espaço, vou dentro do anel mágico e vou inserir um ponto alto dentro dele, tá? Faço uma correntinha de espaço e vou fazer novamente um ponto alto dentro do anel mágico. E vou fazendo isso, gente, até completar no total de 12 pontos altos, contando com essas correntinhas iniciais aqui, tá bom? Então, eu vou fazendo ponto alto e uma correntinha de espaço até completar 12 pontos, contando com as correntinhas, e já volto com vocês. Pronto, gente, fiz aqui 12 pontos altos, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12 pontos altos contando com as correntinhas. Agora, eu vou fechar o anel mágico puxando o fio, tá? Então, eu puxo esse fio aqui, ó, e o anel vai se fechando. Pode puxar bem, tá, gente? Assim, ó. Pronto, fechou totalmente. E aí, a peça ficou meio assim, mas não se preocupem, no final ela vai ficar certinha, tá? E aí, para finalizar essa carreira, eu vou vir aqui na terceira correntinha, ó. Vamos contar? 1, 2, 3. Vou inserir a minha agulha e fazer um ponto baixíssimo bem aqui, tá? E agora, a cada 2 carreiras, nós vamos trocar de cor. Então, aqui eu fiz a primeira carreira na cor laranja, vou fazer a segunda carreira na cor laranja agora, tá? Então, vamos subir 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Tá? Depois que eu subir 3 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto bem aqui, ó. Tá vendo que aqui nós temos correntinhas na carreira de base? Então, eu vou fazer um ponto alto bem aqui atrás das correntinhas, tá vendo? Nesse espaço da carreira de base que está atrás dessas correntinhas aqui, tá bom? Então, aqui eu faço um ponto alto, tá? E agora eu vou fazer uma correntinha de espaço e no próximo espaço de correntinhas da carreira de base, ó, tá vendo? Aqui tem uma correntinha, bem aqui, e nesse espacinho eu vou inserir 2 pontos altos, tá? 1 e 2. Faço uma correntinha de espaço, no próximo espacinho de correntinhas, que é esse aqui, eu insiro 2 pontos. Ou seja, gente, eu estou pulando um ponto alto, tá? Pulo um ponto alto, no próximo espacinho de correntinhas eu faço 2 pontos altos. Igual eu fiz aqui, tá? Então, aqui eu iniciei com 2 pontos altos, fiz uma correntinha, pulei essas correntinhas aqui na carreira de base, que correspondem a um ponto alto, e depois eu fiz 2 pontos altos no próximo buraquinho, tá? Agora, eu vou pular novamente um ponto alto e vou fazer 2 pontos altos no próximo buraquinho, que é esse aqui, tá bom? Então, aqui eu vou inserir 2 pontos altos, estou fazendo o meu primeiro ponto, e agora eu vou fazer o segundo ponto, tá? E vou fazendo essa sequência por toda a carreira, tá bom, gente? 2 pontos altos, uma correntinha, pulo um ponto alto da carreira de base e vou seguindo assim até terminar. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Pronto, gente, cheguei aqui ao final da minha segunda carreira. E nessa segunda carreira, gente, eu vou ficar com 12 bloquinhos de 2 pontos, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4... e assim por diante. No total, eu tenho 12, tá bom? E agora, para finalizar essa carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, eu conto 1, 2, 3, na terceira eu entro e
faço um ponto baixíssimo, tá? E agora, gente, nós vamos trocar de cor para cor vermelha. Então, eu vou cortar o meu fio aqui, ó, vou deixar cerca de um dedo de espaço, tá? Assim, mais ou menos. E vou fazer o nó de tecelão, tá bom? Para cor vermelha. Então, eu tiro minha agulha, desfaço aqui mais ou menos um ponto, né? Umas argolinhas do ponto. E aqui eu vou fazer o nó de tecelão. Eu já ensinei a vocês em outra aula, então eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Pronto, gente, já fiz aqui o nó de tecelão e refiz aqui os pontinhos, tá? E agora eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Depois que eu fiz as 3 correntinhas, eu vou fazer mais uma correntinha de espaço, tá? E vou pular um pontinho de base aqui, ó. E nesse espaço que tem uma correntinha aqui da carreira de base, eu vou inserir 3 pontos altos, tá bom? Então, aqui eu fiz o primeiro, agora o segundo e agora o terceiro. Opa! Lembrando que a gente passa sempre todos os fios. E agora eu vou fazer uma correntinha de espaço, pulo 2 pontinhos de base, no próximo buraquinho que tem uma correntinha na carreira de base, eu insiro 3 pontos altos, tá bom? E assim vai ser por toda a carreira, tá bom, gente? Uma correntinha de espaço e no espacinho de base que tem uma correntinha eu vou inserir 3 pontos altos, tá? E aí eu vou fazer isso até chegar aqui ao final da carreira. Quando eu chegar perto dessas correntinhas iniciais aqui, eu volto com vocês. Pronto, gente, cheguei aqui ao final da minha carreira de número 3. Agora eu vou fazer uma correntinha de espaço e vou fazer 2 pontos altos aqui nesse espacinho, tá bom? Porque lembra, a gente subiu 3 correntinhas, só que aqui precisa de ter também um bloquinho de 3 pontos. Então, vamos fazer mais 2 pontos altos, porque aquelas primeiras correntinhas que a gente fez já contam como se fosse um ponto alto, né? Então, no total, a gente vai ficar com 3 no final, né? Então, aqui eu faço o segundo e pronto. Aí, ajusto direitinho, né? E vou fazer um ponto baixíssimo aqui daquela terceira correntinha que subimos. Puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. Ficamos agora com um bloquinho de 3 pontos aqui nesse espacinho, tá? Agora eu vou fazer outro ponto baixíssimo aqui dentro desse espaço de correntinha. Então, eu insiro minha agulha, pego o fio e faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou subir 3 correntinhas para iniciar a carreira de número 4. 1, 2 e 3. E depois que eu subir as 3 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto bem aqui nesse espacinho aonde eu subi as 3 correntinhas, tá bom? Fiz um ponto alto. Agora, faço uma correntinha de espaço e faço mais 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? Então, aqui no mesmo buraquinho, eu vou inserir 2 pontos altos. 1 e 2, tá? Pronto. Depois que eu fiz esse bloquinho aqui de pontos, eu vou pular o bloquinho de 3 pontos da carreira de base e vou no próximo espacinho aqui, ó, e vou inserir 2 pontos altos. 1 e 2, tá? Vou fazer uma correntinha de espaço. Depois que eu fiz essa correntinha, eu vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? Então, aqui eu faço o primeiro e agora o segundo ponto alto. Pronto. E agora eu vou fazer isso por toda a carreira, tá bom, gente? Então, eu pulo um bloquinho de 3 pontos, no próximo espacinho eu insiro 2 pontos altos, depois faço uma correntinha de espaço, insiro mais 2 pontos altos no mesmo espacinho, tá? Vou fazer isso por toda a carreira e já volto com vocês. Pronto, gente, terminei aqui minha 4ª carreira e olha só como está ficando o trabalho. Então, agora, para finalizar essa 4ª carreira, eu vou fazer um ponto baixo na terceira correntinha, que é essa aqui, tá? Então, é um ponto baixo e não é um ponto baixíssimo. Então, eu insiro minha agulha, puxo o fio lá de trás, fico com 2 laçadas na agulha, puxo o fio novamente lá atrás e faço um ponto baixo, tá? E agora, gente, eu vou cortar o fio bem rentinho aqui, ó, e vou fazer um nó de tecelão, tá bom? Porque nessa carreira agora vamos começar com a cor laranja. Então, aqui eu corto o fio bem rentinho e vou desfazer aqui, ó, e vou fazer um nó de tecelão, tá? E já volto com vocês. Pronto, gente, fiz aqui o nó de tecelão e já finalizei a carreira de número 4 novamente com a cor vermelha. E vocês podem notar que a cor laranja já ficou aqui no final, na alcinha final do ponto baixo, tá? Por isso que eu cortei bem rentinho o fio para eu finalizar o ponto baixo com a cor laranja. Agora, vamos subir 3 correntinhas. 1,
2 e 3. E vou fazer um ponto alto aqui nesse espaço da carreira de base, tá? Então, aqui eu faço um ponto alto, tá bom? Escondo esse nozinho de tecelão pra cá, ó. No final, se você quiser até colar com uma cola de silicone, você pode, para o nó ficar bem escondidinho aqui atrás, tá? Depois disso, eu vou fazer uma correntinha de espaço e no próximo buraquinho, que é esse aqui, ó, tá vendo? Lembram que na carreira de base a gente fez 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos no mesmo buraquinho? E nesse espaço da correntinha, nós vamos inserir 2 pontos altos, tá? Então, aqui eu faço um e agora eu faço outro no mesmo lugar. Faço mais uma correntinha de espaço e nesse próximo espacinho aqui eu vou inserir 2 pontos altos, tá, gente? 1 e 2. Faço uma correntinha de espaço. Agora eu vou vir no próximo espacinho, que é esse aqui, ó. Nesse espacinho de correntinhas e vou inserir 2 pontos altos, tá? Ou seja, essa carreira vai ser toda assim, tá bom, gente? Eu vou fazer uma correntinha de espaço e depois em cada buraquinho, ó, seja nesse buraquinho aqui que tenha uma correntinha de espaço, ou seja, nesse buraco aqui que está entre os 2 bloquinhos da carreira de base, eu vou fazer 2 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui até o final da carreira e já volto com vocês. Pronto, gente, terminei aqui o último bloquinho de pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha de espaço e vou fazer um ponto baixo aqui nessa segunda correntinha aonde eu subi, tá? Então, insiro minha agulha, puxo o fio, fico com 2 alcinhas na agulha e faço um ponto baixo. Agora, eu vou subir 2 correntinhas, 1 e 2. Depois que eu subir essas 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos dentro desse espacinho aqui, tá bom, gente? Então, insiro a agulha, puxo o fio e faço o primeiro ponto alto. E agora, o segundo ponto alto no mesmo lugar, tá? Ou seja, aqui ficamos com um bloquinho de 3 pontos, contando com aquelas primeiras correntinhas que a gente subiu, né? Agora, vamos fazer uma correntinha de espaço e no próximo espacinho da carreira de base, vamos inserir 3 pontos altos. Então, eu faço aqui o meu primeiro ponto alto, agora eu faço o segundo e agora o terceiro ponto alto. Agora, eu vou fazer uma correntinha de espaço e no próximo espacinho eu faço 3 pontos altos, tá? E aí, eu vou seguir essa sequência por toda a carreira, fazendo 3 pontos altos em cada espacinho da carreira de base e eu faço uma correntinha de separação entre eles, tá? Então, eu vou fazer isso por toda a carreira e quando eu chegar no final eu volto com vocês. Pronto, gente, cheguei aqui ao final da minha carreira de número 6 e fiz uma correntinha de espaço. Agora, eu vou inserir minha agulha aqui na segunda correntinha e vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou inserir minha agulha, puxo o fio e faço um ponto baixo, tá? Bem assim. Agora, gente, eu vou trocar de cor novamente, então eu vou cortar o fio aqui bem rentinho, tá? E aqui eu vou fazer um nó de tecelão e já volto com vocês. Pronto, gente, fiz aqui o nó de tecelão. Agora eu vou subir 2 correntinhas. E depois que eu subir essas 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos aqui nesse buraquinho, tá? Então, aqui eu faço faço uma correntinha de espaço e vou inserir mais 2 pontos altos nesse mesmo buraquinho. Aproveito e vou escondendo esse nozinho aqui de tecelão. Então, puxo o fio e faço aqui um ponto alto e agora outro ponto alto no mesmo lugar, tá, gente? E pronto, ficamos com um bloquinho de 4 pontos e entre esses 4 pontos tem uma correntinha de separação, tá? Agora, gente, eu vou pro próximo espacinho e vou fazer a mesma sequência. Então, eu faço 2 pontos altos, 1 e 2. Faço uma correntinha de espaço e coloco mais 2 pontos altos no mesmo espacinho, tá bom? Então, aqui eu faço 1 e agora 2, tá? Então, gente, para cada buraquinho desse, tá? Eu vou inserir 2 pontos altos, depois vou fazer uma correntinha e depois vou fazer mais 2 pontos altos, tá? Vou fazer isso por toda a carreira e já volto com vocês. Pronto, gente, cheguei ao final da minha carreira de número 7, agora eu vou vir aqui na minha terceira correntinha e vou inserir a agulha e fazer um ponto baixo, tá? Pronto. Agora eu vou subir 2 correntinhas, 1
e 2. Depois que eu subir essas correntinhas, eu vou fazer um ponto alto aqui dentro desse espacinho. Então, puxo o fio lá de trás e faço um ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha de espaço e vou no próximo buraquinho, que é esse aqui, ó, esse buraquinho de correntinha, e insiro 2 pontos altos. 1 e 2. Agora, eu faço uma correntinha de espaço e no próximo buraquinho, que é esse aqui, eu faço 2 pontos altos. 1 e 2. Então, gente, para cada buraquinho dessa carreira, eu vou fazer 2 pontos altos dentro dele. E entre esses 2 pontos altos, sempre vai ter uma correntinha de separação, tá? Então, nesse buraquinho eu vou inserir 2 pontos, nesse aqui também, nesse aqui. Então, cada um deles vai ter 2 pontos altos e uma correntinha de separação entre eles, tá? Vou fazer isso até o final da carreira e quando eu chegar no final eu volto com vocês. Pronto, gente, cheguei aqui ao final da carreira e vou fazer um ponto baixo aqui na segunda correntinha de subida, que é essa aqui, tá? Então, eu insiro minha agulha, puxo o fio e faço um ponto baixo. E aqui, gente, eu vou fazer um nó de tecelão, então eu vou cortar o fio e fazer o nó e já volto com vocês. Pronto, gente, fiz aqui o nó de tecelão e agora para iniciar a nona carreira eu vou fazer 2 correntinhas, 1 e 2. E vou fazer um ponto alto aqui nesse buraquinho, tá? Então, aqui eu vou inserir minha agulha e vou fazer um ponto alto. Agora eu vou fazer uma correntinha de espaço e no próximo buraquinho eu já vou inserir minha agulha e faço um ponto alto também. E vou fazer mais um ponto alto no mesmo buraquinho. Faço uma correntinha de espaço, no próximo buraquinho coloco 2 pontos altos dentro dele, tá? Então, gente, nessa carreira vai ser bem simples. Para cada buraquinho, eu vou inserir 2 pontos altos. E vai ter uma correntinha de separação entre eles, tá? Então, para cada buraquinho nessa carreira, eu vou fazer a sequência de 2 pontos altos, depois eu faço uma correntinha, depois mais 2 pontos altos, insiro no buraquinho e vai ser isso por toda a carreira, tá? Eu vou fazer isso nessa carreira e também na próxima, tá bom, gente? Lembrando que aqui a gente vai fechar com um ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer isso nessa e na próxima e já volto com vocês. Pronto, gente, terminei aqui a carreira de número 10 e agora eu vou fazer um ponto baixo aqui na minha segunda correntinha, tá? Então, a gente fez o ponto baixo aqui e fizemos 2 correntinhas, né? Vou fazer um ponto baixo aqui na segunda correntinha. Então, insiro a agulha, puxo o fio e faço um ponto baixo, tá? E agora eu posso cortar o fio e fazer o nó de tecelão. Então, corto bem rentinho, vou fazer o nó de tecelão e já volto com vocês. Pronto, gente, já fiz o nó de tecelão e já fiz aqui o ponto baixo, né? E agora eu vou fazer 2 correntinhas para subir e iniciar a carreira de número 11, tá? Vou fazer 2 pontos altos aqui dentro desse buraquinho. 1 e 2, tá? Deixa eu pegar todos os fiozinhos da linha. E aí, eu fiquei com um bloquinho de 3 pontos, tá bom, gente? Como vocês podem ver. E agora, eu vou fazer uma correntinha e vou pro próximo buraquinho aqui, ó, e vou inserir 3 pontos altos. 1 e 2. E agora, o terceiro. Faço uma correntinha de espaço, no próximo espacinho eu vou inserir 3 pontos. E essa sequência vai ser toda assim nessa carreira, tá bom, gente? E aí eu vou fechar depois com um ponto baixo e vou iniciar a mesma sequência na carreira seguinte, tá bom? Então, eu vou fazer isso para essa carreira e para a carreira seguinte também e já volto com vocês. Pronto, gente, cheguei aqui ao final da minha carreira de número 12 e olha só como que tá ficando a peça. Tá ficando assim, gente, olha que linda. E aí, pra continuar, gente, eu já vou fazer um nó de tecelão bem aqui, tá? Eu não vou finalizar aqui essa carreira, eu já vou fazer bem aqui, porque na próxima carreira vai ser diferente. Então, eu já faço um nó de tecelão aqui e eu já volto com vocês. Pronto, gente, fiz aqui o nó de tecelão e vocês podem ver que eu já fiz a correntinha e a cor aqui, ó, que está na minha agulha, depois que eu fiz a correntinha, é a cor laranja. Se caso você fez o nó e não conseguiu fazer com que essa ponta aqui ficasse laranja, você desmancha um pouquinho, né? Desmancha uns 2, 3 pontinhos. E aí volta a fazer, só que de forma mais larga ou mais apertada, né? Depende se o nó passou do ponto que você fez ou ele ficou mais pra frente, né? Então, aí você vai fazendo de forma que fique ou mais largo ou mais apertado o seu ponto, né? E aí,
você vai vendo se o nó vai dar certinho, né? Então, aqui, ó, eu vou finalizar o ponto alto e aí eu vou fazer uma correntinha. Tá vendo? A correntinha vai ser vermelha e o fio que vai ficar na minha agulha é o fio laranja. E agora eu vou finalizar essa carreira com um ponto baixo aqui na segunda correntinha, tá? Então, eu insiro a agulha, puxo o fio lá de trás e faço um ponto baixo na cor laranja. E depois que eu fiz esse ponto baixo, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. E vou vir aqui, ó, nesse próximo buraquinho, ou seja, eu estou pulando esses 3 pontinhos e vou vir no próximo buraquinho, puxo o fio e faço um ponto baixo, tá? E ficou dessa forma, tá bom, gente? Ficou essa alcinha aqui pra fora. E agora eu vou fazer mais 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4 e 5. E vou vir aqui no próximo buraquinho, insiro a agulha, puxo o fio e faço um ponto baixo, tá? Então, vai ficar bem assim. Essa carreira toda vai ser desse jeito, tá bom, gente? Faço 5 correntinhas, 3, 4, 5. Vou no próximo espacinho, insiro a agulha e faço um ponto baixo. Vou fazer isso por toda a carreira, tá, gente? E quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto, gente, cheguei aqui ao final da minha carreira de número 13. Então, fiz aqui as últimas 5 correntinhas. E agora eu vou vir aqui naquele primeiro ponto baixo que eu fiz na carreira, vou inserir minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Então, eu peguei o fio lá de trás e puxo pra dentro da alcinha do ponto, tá? E agora, gente, eu vou fazer um ponto baixíssimo dentro dessa próxima argolinha aqui. Então, eu insiro minha agulha, puxo o fio lá de trás e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2 e 3. E agora, eu vou inserir 7 pontos altos aqui dentro dessa argolinha, tá bom? Então, eu puxo o fio e faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer outro. E aí, eu vou fazendo isso até completar 7 pontos altos no total e já volto com vocês. Pronto, gente, fiz aqui os 7 pontos altos. E contando com as correntinhas iniciais, eu fico com 8 pontos altos, tá? E depois desses pontos altos, eu vou fazer um ponto baixo aqui na próxima argolinha, tá? Então, eu puxo o fio e faço um ponto baixo, tá bom? Então, ficou dessa forma, tá bom, gente? Agora, eu vou na próxima argolinha e vou inserir 8 pontos altos, tá? 1, 2. Quando eu chegar no 8º, eu volto com vocês. Pronto, gente, fiz aqui os 8 pontos altos aqui dessa argolinha. Agora eu vou na próxima argolinha, insiro a agulha e faço um ponto baixo, tá bom? E essa última carreira vai ser toda assim, tá bom, gente? Na próxima carreira eu vou fazer 8 pontos altos, depois na próxima eu vou fazer um ponto baixo, depois na outra eu vou fazer 8 pontos altos e assim por diante, tá bom? Eu vou intercalando os pontos, fazendo essa sequência e quando eu chegar no final eu volto com vocês. Pronto, gente, cheguei aqui ao final da minha carreira de número 14 e o último ponto que eu fiz foi um ponto baixo aqui em cima dessa alcinha, tá? Agora, gente, pra finalizar essa carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Lembram aquela terceira correntinha que eu subi? Então, eu insiro minha agulha, puxo o fio lá de trás e faço um ponto baixíssimo bem aqui, tá? E aí, agora eu vou deixar uns 5 centímetros de fio, mais ou menos isso aqui, ó, e vou cortar, tá? Depois que eu cortei, eu puxo e vou fazer aqui um fechamento invisível. Como eu vou fazer isso? Eu vou pegar uma agulha mais fina, vou inserir aqui, ó, no próximo pontinho, tá? Então, eu insiro a agulha no próximo ponto, puxo o fio, assim, tá? E agora, eu venho aqui, ó, no ponto onde o fio saiu, insiro a agulha e volto com esse fio aqui pra cima. Opa! Tá vendo? Aí eu puxo com a agulha. E pronto, ficou um fechamento invisível, tá, gente? E aqui atrás da peça, agora eu viro a peça, tá? Aqui atrás da peça eu vou fazer o arremate, tá bom? Então, pra fazer o arremate, eu vou dividir essa linha, ó, em duas. Tá vendo? Eu desenrolei a linha, vou aqui com a agulha mais fina, divido em duas partes, ó. Tá? Depois que eu dividir, ó, vou dividir igualzinho. Vou deixar mais um fiozinho pra essa parte aqui. Depois que eu dividir, eu vou vir aqui, ó, em alguma alcinha desses pontos, insiro a agulha, ó, puxo o fio, um dos pedaços do fio, né? E aqui eu vou fazer 2 nozinhos. 1 e 2, tá? Depois que eu fiz esses 2 nozinhos, gente, eu vou esconder esses fios aqui. Então, eu vou inserindo eles
nessas alcinhas dos pontos, tá? Então, eu venho aqui, ó, puxo, tá? Puxo todos os fios. Venho aqui nos próximos pontinhos, ó, insiro a agulha e puxo os fios, tá? E aí, eu vou escondendo esses pedacinhos de fio, tá bom? Quando você vê que você escondeu tudo direitinho, ó, vou esconder mais um pouquinho. Insiro a agulha aqui, ó, dentro desses pontos, puxo o fio e escondo todo ele, tá? Depois que você escondeu uma boa parte do fio, você pode vir aqui e cortar bem rentinho esse fio, tá? Então, eu venho aqui, ó, e corto o fio. Cuidado só pra não cortar o ponto, tá? E aí, depois que você fez o arremate aqui em cima, você vai fazer o arremate aqui embaixo, tá? Do anel mágico da mesma forma, tá bom? Então, eu vou dividir esse fio em dois. Tá? Divido em dois. Pronto. Venho no ponto aqui, ó, tá vendo? O fio tá saindo desse lado, eu venho no próximo ponto aqui desse lado, insiro a agulha, puxo uma parte do fio pra dentro desse ponto e vou dar 2 nozinhos. 1 e 2. Agora eu vou esconder esse fio aqui, tá? Não preciso esconder ele todo, porque depois a gente vai cortar também, né? Só uma parte pequena dele. Então, eu insiro aqui minha agulha entre alguns pontinhos, ó, vou inserir minha agulha e puxo esse fio pra dentro desses pontos, tá? Pronto. Depois que eu inseri um pouquinho do fio, eu venho aqui com a tesoura e corto. Então, meninas, esse aqui é o resultado do nosso suplá. Olha que lindo que ele ficou, gente. Olha os detalhes das cores, como que elas combinaram, né? Olha só, vou mostrar pra vocês as bordas. Ficou uma gracinha, né, gente? Olha só, vou mostrar ele por inteiro pra vocês verem, ó. Tá? E aí, gente, eu fiz esse suplá com esse gráfico aqui, tá bom? Esse gráfico, ele tem todos os pontos que eu utilizei, tá, gente? Se você tem alguma dúvida e você quer aprender a ler gráficos e receitas, não tem como eu ensinar nessas aulas gratuitas, porque seria muito conteúdo. Mas o nosso curso tem um módulo inteiro, completo, falando a respeito de gráficos e receitas, ensinando passo a passo do zero como você pode aprender a ler esses gráficos, tá bom, gente? Então é isso, pessoal. Foi muito bom ter vocês comigo nessa maratona e eu espero que vocês tenham gostado muito dessas videoaulas e até a próxima!